parágrafo em 7 palavras. Entendi. Mas isso você fala no livro que você estava lendo, né? No livro que eu estou lendo. Que é qual mesmo? Eu estou lendo um livro da Florence. Já viu falar dela? Scovel Shinn? Provavelmente. Qual é o nome do livro? Ai. Eu ainda estou no primeiro, é uma coleção de 4. Olha, bacana, ok. É o Aí você... jogo. O jogo O da jogo? vida. É. Eu brincava de jogo da vida, aquele da estrela. Como jogar o jogo da vida e vencer, na verdade. O próximo é o caminho da intuição. Mas não é aquele jogo da vida que a gente tinha uma roletinha para brincar quando era criança, não, né? Não. Eu sei que não é, é A uma piada. mentalização positiva, as É que eu, afirmações que você tem que é que eu sou fazer. ruim de piada, entendeu? É, Era uma trabalhar piada, sua né? mente. Tipo mindset, né? Essas É, coisas. Muito legal, muito bom, deve ser excelente. Agora, inclusive, dif- tem um é cara aqui do fácil falar, o Brasil. difícil é fazer, né? Ei, tem um cara aqui no Brasil que pegou esse livro do jogo da vida dela, traduziu, publicou como sendo o autor. Nossa, que cara limpa, Sim, sem mudar nada. sem mudar nada. Inclusive, a gente começou a prestar atenção, quando estava lendo o livro dele, começou a prestar atenção que ele falava assim, sempre usando um pronome feminino. Eu falei, mas esse cara é homem, como que ele escreve desse jeito? É porque Falando ele deve ter sido o falando como se ele tradutor, fosse né? uma mulher. Hã? Você vai ver que ele foi o tradutor e esqueceu de colocar o nome da autora, não foi não? Sem querer? Não, não foi não. Foi não. Porque porque assim, tem a pessoa que traduz, põe o nome dele também, né? Sim, mas não foi o que ele fez. Nossa, é muita coragem, viu? É. Assim, tudo bem, porque como ela morreu faz muito tempo, a Florence, né? Então acabou passando batido. E continua até hoje, E assim. continua até hoje esse livro dele aí. E aí eu consegui o original dela nessa coleção, que vem 4 livros. Eu sei o primeiro, que é o Jogo da Vida, e o segundo, que é o Caminho da Intuição. Os outros 2 ainda não observei o nome. Mas aí tudo bem, né? E o Chico Xavier, que escreveu, né, com o nome de outro autor, e a família ainda queria o direito autoral. Entendeu? Também. Ele recebeu o espírito de Humberto de Campos e a família acreditou tanto que queria até o direito autoral. Sim, Não é? é verdade. Olha qual que é mais exótico, o cara pegar o livro da mulher e falar que é dele, ou o cara escrever do espírito e a família ainda querer o dinheiro. Não sei qual é mais exótico. Ó, eu acho que eu Ou barrei, mais viu? corajoso. Porque no caso dele, né, poderia ser um fator de fé, né? Aham, Mas a família cobrar um fator de fé, nem pode, né? Cobrar verdade. sobre o fator de fé, que acredita que é um bad camp quem tem fé, né? Ok, mas a princípio vamos trabalhar um exercício aí avançado, né? Você, na apostila, exercitou qual módulo? Na apostila, deixa eu abrir aqui, eu parei Se eu não me engano, na foi o texto página embaralhado, não? 26, né? Porque o anterior, quer ver? O anterior, Foi deixa eu texto, ver. página 21, seu? Não, Texto com números? é texto com números. Eu parei nessa. Essa eu não treinei. Eu treinei só daqui para trás. Então vamos fazer texto com números, ok? Ok, isso eu E nunca eu fiz na vida. vou deixar um pouquinho mais difícil para você, você Ah, merece, né? Você merece. Então eu você vai ler mereço? só, porque você já está avançada, né? Então, dando que o iniciante não dá conta de jeito nenhum de fazer isso aqui. Você vai ler aqui no. Vou colocar 35, mas se você entender que dá para a gente acelerar, no final de uma
de uma passada, a gente respira e repete, tá certo? Tá bom. Então, cada toque é uma linha, você já sabe, só que ele tem, né, dá uma lidinha aí antes de começar, né, na primeira e segunda linha. Tá. Deixa eu abrir aqui, porque ele tá na outra. Este pequeno texto serve Serve apenas para, né, apenas para mostrar como nossa cabeça tá, consegue porque, fazer coisas notáveis. que tem de exótico aí? Exótico aqui é como a gente consegue perceber os números como letras e ler o texto normalmente. O cérebro é tão impressionante, quem faz isso é o hemisfério direito, não é o hemisfério esquerdo, tá? O hemisfério esquerdo simplesmente ignora, porque ele é Ah, alfabetizado, né? Então, aham, idiomas, por exemplo, é uma habilidade, né? O poliglota é uma pessoa sensível com a parte aguçada do hemisfério direito, né? Então, uma isso. pessoa que aprende muitos idiomas. Depois que você foi alfabetizado e fala um idioma, Ah, o hemisfério esquerdo ele rejeita. Não, uma pessoa muito racional, ela rejeita novos idiomas, tá? Então ela tem que ser lúdica, ela tem que ser mente aberta, ela tem que ser criativa, ela tem que se permitir ao novo. Tudo isso são características de personalidade do hemisfério direito, né? aham, E a pessoa muito racional, muito crítica, né, muito fechada ao matemático, ao planejamento, ela não gosta de mudança, ela é conservadora, não é isso? sim, exatamente. Então, esse exercício ele apresenta o quê? A gente tira as letras, aliás, em especial as vogais, tira a vogal do exercício e põe no lugar dela números. E põe números. E mesmo assim, o cérebro consegue entender com um pinguinho de dificuldade, mas entende. Acho um pinguinho de dificuldade inicial, né? Inicial, inclusive, né? Mas o cérebro ele consegue, né, fazer isso, mesmo que a palavra esteja de cabeça para baixo, mesmo que ela esteja cortada pela metade, mesmo que ela esteja torta ou parecendo uma logomarca ou um desenho. Então, a leitura dinâmica é uma leitura do hemisfério direito, ela visualiza o todo, né? Ou seja, o cérebro direito ele vai querer ver a palavra no seu integral. Uhum. Por isso que o hemisfério direito é holístico, né? E a religião gosta muito desse conceito holístico, né? Justamente, né, Leonardo da Vinci, quando fez o homem integral, né? O O pulo virado, Vitruviano? como é o nome dele? Vitruviano. Olha aí, ó, tá vendo? Você tá atualizada, não tá? Oh, pecado. Tá, então você já viu, você deve até ter um desenho daquele, não tem? Aham. Todo mundo tem, né? Gosta daquele desenho. Então, a ideia é E essa, que é estimular. desenho, hein? A gente fala brincando que o cara é fantástico, né? É. Ali trata de simetria, né? O cara, ele tinha várias habilidades no hemisfério direito, né? Inclusive a capacidade de prever o futuro com desenhos futuristas, o do helicóptero, por exemplo, né? Aham. Aquilo ali era o excessivo estímulo, né, do hemisfério direito. É por isso que o Oriente vem se destacando mais que o Ocidente. Agora, se o Ocidente começar a treinar o lado direito, aí não tem para ninguém, você sabe, né? Com Que certeza. nós já temos uma história. E vice-versa. Então, Também tem isso, né? o primeiro que se entregar, né, para os dois lados, aí equilibra as asas do passarinho, né? Então, é uma coisa que um tem e o outro não tem, e eles fazem disso um motivo de conflito, ao invés de ser motivo de Isso é importante, aprendizagem. assim, não só na aprendizagem, na capacidade do ser humano, mas também esse equilíbrio no controle emocional, né? No todo, né? No No todo, né? todo. Toda pessoa que é muito boa em alguma coisa, ela é descompensada, né? Você está olhando para um descompensado. Então, por exemplo, eu treinei demais uma habilidade. Toda E gente que é deixei a outra. primeiro em alguma coisa, ele tem anomalia em outras. Então, você pode ver, se o cara for o número um do basquete, você pode saber que ele é doidão. Entendeu? Se ele for o número um em física, ele é doidão.
Todo número 1 é doidão, tá? Então, não pense que ele é um cara bacana quando você vê uma pessoa muito excepcional numa coisa. Tá? É melhor você correr. Uau. Entendeu? Sai fora, só aprende e vaza. Tá? Então, por quê? Porque ele dedicou tanto numa área que chama-se bitola, né? É bitola. E Bitola. geralmente é o homem, você sabe por quê, né? Não. Porque o corpo caloso na mulher tem mais fibras nervosas do que o homem. O corpo caloso é o que faz a comunicação dos lados. Dos Né? lados. Então, por exemplo, se você pegar o Leonardo da Vinci, ele treinou um pedaço do cérebro e ficou nele. A mulher Ou não. seja, era meio doidão. Meio não, meio sou eu. Claro, eu sou Aí, generosa, né? Não vou dizer que o cara era meio não, era completamente doidão. completo. Dizem que a Mona Lisa é o desenho dele, né? Era ele se desenhando, como ele gostaria de ser, né? Mas, assim, a ideia é que o homem, ele, quando ele fica muito bom numa coisa, ele fica fechado num dos lados do cérebro, né? E a mulher, como tem um corpo caloso, ela consegue fazer duas coisas. Ela consegue estudar matemática e pintar. Tanto que ela Por vai isso que eu passei uma arrumadinha vida para dando aula. aula de por isso que eu passei uma vida dando aula de matemática e fazendo mosaico. Olha aí, tá vendo? A mulher, ela consegue se arrumar para assistir uma aula de engenharia. Então, você vai na sala de engenharia, tá os caras de chinelo, bermudão, sem fazer barba. E a mulher lá tá arrumadinha. A não ser que ela tenha uma disfunção, né? Ah, Aí nós não vamos entrar no mérito, porque a aula não é sobre isso. Mas o que eu quero falar aqui é que tudo que esse exercício todo, ele é em função do hemisfério direito. Ele só é possível porque a gente está fazendo uma transferência de habilidade. Ao invés de uma leitura com o hemisfério esquerdo, que é silábica, que é preto e branco, né? Não é à toa, aham. tá? A cor preto e branco não é à toa, é porque quem lê é o hemisfério esquerdo, ele que escolheu essa cor, tá? Tanto que você tem dificuldade, se você não tem leitura dinâmica, em ler num papel de outra cor, e se a letra for de outra cor, né? Você vê que mais as mulheres aqui vão colorir com aquelas canetinhas. O homem geralmente tem um só, ou é o verde-limão, né? Ou o amarelinho. A mulher tem um estojo com 10 cores. Ela tem rosa, azul, amarelo, roxo, lilás. Ou seja, ela não marca o texto, ela faz uma obra de arte no livro, né? Então, por quê? Por conta do lado do cérebro, né? Então, é tudo isso. Vamos ler. É interessantíssimo esse detalhe, né? Mas o legal é que usa os dois, mas o hemisfério esquerdo que vai ler pedacinho por pedacinho, que vai querer entender, vai ficar preso muito nos detalhes, deixa de enxergar o todo, de perceber, né, o maior, acaba no mundo moderno não dando tempo. Porque Uhum. hoje o especialista, por exemplo, né, existe o quê? O livro, a leitura, a escrita, a alfabetização, a interpretação do texto, a leitura dinâmica. Eu só sei leitura dinâmica. Porque não dá para você ser especialista em todas elas, né? Mas, Então, o cara, ele faz medicina, estuda o corpo todo, mas aí ele depois vai, ele se aí ele vai para especializa. o Isso é coração, engraçado porque o meu sobrinho, que é médico, ele virou para mim e falou assim: não, tia, o que a gente estuda é uma verruga na verruga do exa, conhecimento. exatamente. Então, ele estuda o corpo todo, aí ele vai para o coração, ou vai para o fígado, ou vai para o cérebro, e no cérebro ele vai para um pedacinho. Eu sou especialista só no cerebelo. Entendeu? Se você me perguntar do lobo frontal, não sei, não conta comigo para uma cirurgia. Né? Então, é assim, o cérebro esquerdo é que faz isso. O homem está voltando, mas para voltar ele tem que ampliar a capacidade. Se ele não ampliar, ele não dá conta. Né? Se ele não começar a ler, robô vai ficar melhor do que ele. Uau, Né? Robô vai já está ficar. melhor que muitos. Daqui a pouco o homem vai ficar igual o macaco perto do robô. Né?
porque eu já vi vídeos assim extraordinários, né? A tendência é só ficar mais sofisticado, né? Os primeiros protótipos, igual o celular. Você lembra do primeiro? Aham. Daquele tijolo, Era um né? tijolo. Minha mãe tinha um. A bateria só durava 1 hora. Você ia na padaria, na volta você já não fazia ligação, Não, né? não fazia ligação. Então, e a linha custava R$ 3.000. A linha, fora o aparelho, que eu não sei nem quanto que era. StarTech, a pessoa fazia questão de pendurar na orelha como se fosse brinco, para todo mundo ver que ele tinha um, né? Que era como se tivesse uma Ferrari, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura de uma passada? Vamos, e 35? A princípio, para conhecer o exercício, né? Ele tem um Aham. modelo, é parecido. Valendo. Ok. E uma ideia só. Uma ideia só, ele fala que envolve a intuição para fazer esse tipo de leitura. Para fazer esse tipo de leitura, você precisa treinar a intuição. Perfeito. Só que agora, né, eu sei que, não sei se você se lembra, a gente lia 10 minutos uma página, não era? Aham. Aí você trazia uma ideia e lia de novo, aí outra ideia e lia de novo, não é assim? Agora não, você vai ler a folha 2. E aí você vai ler a folha 2 e vai trazer uma ideia dessa nova folha. Ok, mas pode aumentar só um pouquinho? Isso que eu ia perguntar. O 35, você diminui, mantém ou aumenta, né? Essa Então, pergunta tem que ser feita o tempo todo. O tempo todo, porque se tiver fácil demais, não é legal, não dá certo. aham, então vou aumentar para 40 para começar. Ótimo, maravilha. Então vamos à página 2. E aí, assim que estiver pronto, pode começar. Tá aqui. Ok. Ok, Soraya. Então, uma ideia. Uma ideia é que gente, tem tantas. Ó, a ideia que eu mais gostei de passar. Brasília está prestes a completar 58 anos. Essa eu ia falar. Quer dizer, né? Não é de hoje que esse texto foi escrito, não é isso? É. Então, eu achei legal essa abordagem, dá para ver, né, a mutabilidade das informações, né? Aham. Além dessa ideia também que lá é uma cidade que tem muitos pontos interessantes e as Isso, pessoas não desfrutam. O isso que eu ia texto falar fala também, de né? pessoas que vão visitar a cidade, mas na verdade quem mora em Brasília também não. Então, sobre Brasília, tem mais críticas do que a descoberta das suas, né, características interessantes, né? É. Tá, então esse é o ponto que eu achei mais.
mais curioso, né? Que a maioria critica Brasília, mas desconhece os pontos especiais, os pontos interessantes, né? Então, esse exercício ele é diferente, então, né? Você lê do 1 ao 10, trazendo uma ideia. Terminou, lê de novo. E aí, durante a semana, você vai fazer o do 1 ao 10, tentando não repetir as ideias. Ah, ok. Tá? Perfeito. Então, você lê, traz uma ideia. Aí, lê a folha 2, traz uma ideia. Lê a Mas 3, aí todo dia uma pode ler ideia. as 10. Todo dia você tem que fazer da 1 a A 10. 10. E em 10 minutos, dá para fazer mais de uma vez. Ah, ok. Tá? Tá. Então, vai ser bem divertido, porque você vai ter uma É um tendência. desafio. Você vai ter uma tendência a querer repetir a ideia principal. Tá? Então, por exemplo, você viu uma ideia, quando você voltar, você vai lembrar que você usou essa ideia, né?